Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre processo penal. Terminando agora a série Ação Penal, esse é o último vídeo da série, onde vamos tratar sobre denúncia e queixa, respectivamente falando, as petições iniciais da ação penal pública e da ação penal privada. As peças são praticamente idênticas, são quase a mesma coisa, tanto é que estão onde? No mesmo artigo 41 do CPP. Esse artigo traz então os requisitos essenciais da denúncia ou da queixa. E o primeiro deles é a chamada exposição do fato criminoso. Esse talvez seja o mais importante deles, por quê? Porque ele é tão importante que ele chega a limitar o que vai a julgamento, ou seja, o juiz, quando vai julgar a causa, julga o que está dentro do fato criminoso. A defesa, quando vai elaborar lá o procedimento defensivo, se baseia no quê? Na exposição do fato criminoso. Então não basta que a acusação diga, que no caso de furto, por exemplo, que fulano subtraiu alguma coisa, tem que dizer como, quando, onde, por quê. Então tem que explicar toda a situação ligada ao fato criminoso. Tudo que for importante e tiver ligação com o fato criminoso tem que vir aqui nessa exposição do fato criminoso. Vejam, não é necessário colocar doutrina, não é necessário colocar jurisprudência, é apenas o que? Uma narrativa sobre o fato criminoso. E de onde é que ela vem? Claro, das provas que são a justa causa para a ação penal. Então, a parte ativa seja o promotor ou o advogado da vítima, no caso de queixa, vai analisar as provas que ele tem e vai construir então uma narrativa do fato criminoso. Essa narrativa vai entrar então na denúncia ou na queixa e ela é essencial para que eu possa ter então uma ação penal iniciada. Então, de novo, tem que constar aqui dentro, por exemplo, onde aconteceu o crime, a que horas, o verbo do crime, os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, se foi dolo ou se foi culpa, tem que constar toda a narração do fato criminoso aqui, sem nenhuma falha, certo? Segundo item, a qualificação do acusado. Quando se fala em qualificação do acusado, aí claro, o ideal seria RG, CPF, endereço, nome da mãe, importante para evitar anônimos, né, assim, tudo seria, assim, vamos dizer assim, o mundo perfeito. Mas há casos em que eu não tenho exatamente a qualificação precisa do denunciado, no caso de denúncia, ou querelado, no caso de ação privada. Aí o que eu faço? A lei permite que eu faça a qualificação dele com outros elementos. Então, se eu fizer uma descrição dele perfeita, e aí, claro, não basta dizer que o cara é alto, ou magro, ou moreno, o branco, o negro, o japonês, não basta isso, tem que ser uma qualificação efetivamente assim, que dê para distinguir esse cara da população em geral. Então, sei lá, a altura, as características, se tem tatuagem, se tem cicatriz, então algo que possa realmente pensar da multidão. É possível assim que eu tenha uma ação penal sem o nome completo dele, mas sim com a qualificação. O terceiro item, gente, é a classificação do crime. Esse item aqui é um item que é obrigatório conforme o artigo 41, porém ele é um crime, ele é uma questão interessante. Por quê? Porque ele não vincula o juiz. Como assim? Mesmo que a acusação, o Ministério Público ou a defesa coloquem ali um tipo penal X, o que vincula o juiz não é o tipo penal, e sim o fato que foi descrito. Então, por exemplo, se o promotor aqui faz uma descrição de um fato que para o juiz é roubo, mas para o promotor é furto, o juiz pode, dentro desse fato criminoso, julgar isso como roubo sem nenhum problema, porque ele não fica vinculado aqui, ele fica vinculado à exposição do fato criminoso. Mesmo se o promotor, por acaso, erre aqui a denúncia, sei lá, na hora de digitar, por exemplo, lá o tipo penal, ele bota lá artigo 515, ele queria se referir ao artigo 155. Isso não tem nenhum problema, porque essa classificação era meramente indicativa e ela não vincula nem o juiz e nem a defesa. O que vincula o juiz e a defesa é o quê? É a exposição do fato criminoso. E o último elemento obrigatório é, nos crimes em que isso é necessário, o rol de testemunhas. Ou seja, se o crime que foi praticado necessitar a prova testemunhal, o momento para juntar testemunhas é agora. Então o promotor ou o advogado da parte ativa, no caso de ação penal privada, deve juntar junto com a denúncia ou queixa um rol de testemunhas. E as testemunhas têm que ser qualificadas também, então tem que botar nome, sobrenome, endereço, profissão da testemunha, porque testemunha sem qualificação é como se ela não existisse. Então o momento de pedir isso é agora. Na verdade, o momento que no processo criminal que a acusação tem para pedir provas é agora. Então, na denúncia e na queixa é o momento que a acusação tem para pedir provas. Se ela não pedir provas nesse momento, teoricamente falando, fica a acusação sem requerimento de provas no processo. Ela deve pedir agora, sob pena de preclusão. Enquanto no processo civil se faz aquele pedido genérico de provas, aqui não. Aqui o pedido tem que ser específico, tem que dizer exatamente qual prova tu quer
quando na denúncia e na queixa, porque testemunha é nada mais nada menos do que uma espécie de prova, certo? Além desses 4 requisitos aqui, gente, viram faltar algumas coisas. Por exemplo, o artigo 41 não fala endereçamento. Como é que eu vou ter uma denúncia ou uma queixa feita sem que eu enderece ela a um juiz? Então é necessário sim colocar o endereçamento. E qual é a base para isso? Eu vou me socorrer de quem? Lá do CPP, porque o artigo 3º do Código de Processo Penal diz que no processo penal será cabível a analogia. Bom, se eu não tenho aqui na lei processual penal que me socorre, eu vou me socorrer de quem? Da lei processual civil, que diz lá no artigo 319, inciso 1, que a petição inicial será endereçada a um juiz. E aí, portanto, eu preciso colocar lá no começo da minha petição lá o endereçamento. Então isso é obrigatório colocar. Também não está nos requisitos obrigatórios aqui também a ideia de petição em vernáculo. Isso é evidente. Como assim, gente? Vernáculo significa idioma nacional. E aí, obviamente, eu não posso fazer uma queixa-crime ou uma denúncia em inglês ou todo em latim, isso não é possível. Tem que ser redigida em vernáculo. Ah, professor, eu posso botar latim, como por exemplo, sei lá, o animus furandi, que é a intenção de subtrair, ou o animus necandi, que é a intenção de matar? Pode, porque isso não é considerado a questão idiomática, isso é a questão tradicional do Brasil utilizar algumas expressões em latim na sua praxe jurídica, isso não tem problema nenhum não, tá? Mas eu não posso fazer a petição inteira em latim. Algumas pequenas expressões sim eu posso utilizar sem nenhum problema. E o último ponto importante dos requisitos dela já falamos sobre isso quando falamos sobre a ação penal privada, mas não custa lembrar, se for uma queixa-crime é necessário que uma procuração com poderes especiais. Poderes especiais, lembrem sempre disso lá, tem que constar claramente lá, com poderes especiais para processar tal pessoa por tal crime ocorrido em tal data. Isso é essencial para que eu tenha aí sim uma queixa-crime correta. Há quem diga, há quem sustente que essa procuração, essa aqui em especial, especificamente essa daqui, deveria ter firma reconhecida, tá? Essa aqui especificamente falando, tá? Há quem sustente isso. E uma forma de evitar isso tudo é que, por exemplo, a vítima assine conjuntamente com o advogado o teor da queixa-crime. E aí está tudo resolvido, não haveria nem necessidade de procuração com poderes especiais. Certo, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos, um grande abraço a todo mundo. Valeu!